Eu preparei um guia completo para você sobre o CDB, para você entender mais sobre esse investimento, tudo o que você precisa saber sem enrolação e conversa fiada. Vamos pro vídeo. Aqui no canal Não Gosto de Enrolação, então já vamos começar. Vou dividir bem esse vídeo em algumas etapas de como funciona, o que é o CDB, tipos de CDB e também vou fazer um tutorial para você entender mais sobre esse investimento. Esse aqui é um dos investimentos mais fáceis de você entender, principalmente você que está começando a investir o seu dinheiro agora. É bem parecido com a poupança. O que é o CDB? CDB quer dizer Certificado de Depósito Bancário. Nada mais é do que uma forma de você emprestar dinheiro para o banco e o banco te pagar juros em troca. Então, de forma bem básica para você entender, você, investidor, consegue aplicar o seu dinheiro no banco, deixar emprestado com eles e em troca eles vão te dar juros. Isso é bem parecido com a poupança. Muitos não sabem, mas na poupança também funciona dessa forma. Você deixa o seu dinheiro aplicado na poupança, o banco vai utilizar esse dinheiro para emprestar para outras pessoas, fazer giro de caixa, entre outras atividades bancárias. Assim, ele vai ganhar lucro e em troca ele te paga ali os juros. Só que os juros da poupança é muito inferior, por exemplo, aos juros de vários tipos de CDB. Existem CDBs que você consegue um rendimento muito maior do que da poupança. Basicamente, a mesma coisa que a poupança, só que você ganha mais dinheiro. Lógico que o CDB, ele vai muito mais além disso, a gente vai entrar em detalhes dessa parte, mas para você que está começando agora, tem essa dúvida, às vezes você se depara com essa sigla CDB e não entende o que seria. Então, basicamente, é um investimento onde você vai emprestar dinheiro para o banco. Algumas coisas que nós precisamos entender sobre o CDB. Um agente importante do CDB, um participante, é o emissor. Quem é o emissor do CDB? É o banco. Então você pode investir em CDBs dentro do seu próprio banco. Vou dar um exemplo aqui. Você tem conta no Itaú, no Santander, no Bradesco. Você pode investir no CDB deles ou você pode escolher uma corretora de investimentos. Qual que é a vantagem da corretora de investimentos? Dentro da corretora de investimentos, você vai encontrar CDBs, às vezes da própria corretora, se ela é um banco, porque existem corretoras que são bancos também, e você também encontra de outros emissores, ou seja, de outras instituições financeiras, bancos, financeiras. Então você consegue localizar muitas opções de investimento. Então, para quem procura maiores retornos, você quer deixar o seu dinheiro rendendo mais, na corretora de investimentos você tem a opção de encontrar lugares diferentes. Então, vamos supor, se você está no Itaú, você só vai encontrar CDBs do Itaú lá dentro da plataforma. Se você vai para uma corretora de investimentos, você vai encontrar do Itaú, de outros bancos. Geralmente de bancos menores você também vai encontrar. Um detalhe importante do CDB é que quanto menor é o banco, maior é o risco. Então o banco ele acaba pagando mais. Então bancos grandes geralmente vão te pagar menos, uma quantidade menor de juros do que bancos menores. E a gente já vai explicar sobre essa questão de segurança, mas antes é importante você entender esse funcionamento. Outra coisa importante do funcionamento do CDB que você precisa entender é o prazo de carência. É em quanto tempo você vai ter o seu dinheiro resgatado. Porque às vezes você coloca o seu dinheiro no banco para você ganhar juros, mas você vai precisar desse dinheiro em algum momento. Então é importante que você fique atento ao prazo do CDB. Então a gente chama de liquidez. Qual é a liquidez desse investimento? Liquidez é o tempo para esse dinheiro ficar líquido, estar disponível para você resgatar. Então existem CDBs que têm o prazo de liquidez diária, ou seja, diariamente você consegue resgatar. Então você colocou hoje, consegue resgatar, por exemplo, no dia seguinte. Alguns CDBs têm um resgate imediato, então você consegue já resgatar no mesmo dia. Você colocou o dinheiro de manhã, à tarde você consegue resgatar, ou às vezes até no mesmo momento. Você já colocou, já consegue resgatar. Esses geralmente vão pagar menos, porque o banco ele vai utilizar esse dinheiro para outras coisas. Então, se ele vai fazer um CDB que ele pode te devolver o dinheiro no mesmo dia, então ele não vai conseguir fazer muita grana com isso, ele não vai ganhar muitos juros em cima de você, porque ele está usando esse dinheiro seu emprestado para outras pessoas. Como o dinheiro tem que estar disponível rapidamente para você resgatar, o banco vai te pagar um valor menor de juros. Então, são CDBs que tem a vantagem de você resgatar diariamente, todos os dias ou no mesmo momento, porém você recebe muito menos. E existem CDBs que já tem um prazo de carência maior, que geralmente é no vencimento. Então você tem ali uma data de vencimento no CDB, vamos supor daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio, e aí só naquela data você vai conseguir resgatar. Ali você vai resgatar o valor que você aplicou mais os juros. Já no caso
de um CDB de liquidez diária, quando você resgata, você vai resgatar aquele valor, mais os juros daqueles dias que ficou aplicado, ou meses. Já no caso do que fica há muitos anos, ele vai pegar todos os juros daquele período que o dinheiro ficou aplicado. Então é importante você entender o prazo de carência, que é esse tempo que o banco vai ficar com o dinheiro, para você depois não colocar o dinheiro em um banco, em um CDB errado, e aí depois você fica com o seu dinheiro preso. Existe forma de você resgatar o CDB antes da hora? Alguns tipos de CDB dão essa possibilidade de você resgatar antes do vencimento. Por exemplo, o de liquidez diária, e se tiver algum CDB que ele tem essa liberação depois de um determinado prazo. Às vezes o CDB ele tem essa informação. Então quando você vai investir, antes você vê as informações do CDB, que geralmente são mostradas antes. Eu vou mostrar aqui um passo a passo no final desse vídeo, e aí você vai entender melhor. Mas também, mesmo aqueles CDBs que estão presos, até o final até o vencimento, você consegue resgatar em alguns tipos de corretora. Existem corretoras que elas te dão a possibilidade de comprar esse CDB que você investiu, então eles vão assumir esse CDB e vão vender para outro investidor. Então eles vão pegar e vão revender no mercado. O problema disso é que, na maioria dos casos, você pode sofrer com a marcação a mercado. O que seria a marcação a mercado? Nada mais é do que vai vender ao preço que o mercado está pagando hoje. Então eu vou dar um exemplo aqui, a gente já vai passar para a parte de como funciona, quais são os tipos de CDB, mas antes eu vou te explicar isso daqui. Na questão da marcação a mercado, vamos supor que o seu CDB ele rende 10% ao ano. E a taxa Selic, que é a taxa de juros ali da economia, que são utilizadas em empréstimos e também investimentos, se ela estiver, por exemplo, em 15%, esse CDB ele está rendendo menos do que a taxa de juros, que qualquer outro investimento vai ter esse rendimento. Então, aquele CDB não vai valer tanto para o mercado. Então, os investidores que vão recomprar esse CDB de você, eles vão acabar querendo pagar mais barato. Então, com isso, você vai ter que vender mais barato do que quando você colocou o dinheiro. Então, vamos supor, você colocou R$1.000, quando você for vender esse CDB, porque o CDB, ele é como se fosse, ele é um título. O título, ele representa um ativo financeiro. Então, no caso, pode ser uma dívida, no caso, um empréstimo. Aqui seria representando um empréstimo para o banco. Então, esse título, ele valeu ali R$1.000. Você colocou R$1.000. Então, você não vai conseguir resgatar esses R$1.000 se você resgata antes da hora, por essa estratégia que a corretora te dá, essa opção de vender antes da hora. Ali você vai resgatar, vamos supor, R$800, então você vai acabar saindo em um prejuízo, porque você está resgatando antes da hora. Geralmente você não tem prejuízos do valor que você aplicou. Muitas vezes só ali afeta os juros da sua aplicação. Então, às vezes, você ganharia mais juros, você acaba ganhando um pouco menos. É muito raro acontecer de você sair no prejuízo de fato, você resgatar menos do que você colocou. Mas pode acontecer porque a marcação é mercado. Vai depender do cenário. Da mesma forma, você pode ter vantagens também de você resgatar antes e ter até um ganho de capital, porque naquele momento o seu CDB está rendendo mais do que as outras aplicações do mercado. Mas geralmente o que acontece? Quando você vai resgatar antes da hora por uma corretora, ela vai te cobrar essa taxa para fazer essa operação, e às vezes também tem essa questão de vender esse investimento ali a mercado. Então pode ter variações. Qual que é a sugestão aqui? Não resgate antes do vencimento, ao menos que você esteja em liquidez diária, que você não vai perder nada. Mas se é um investimento que vai ficar preso, trancado aí 2, 3 anos, não resgata antes da hora, só se for uma emergência, porque na maioria dos casos você pode sim sair no prejuízo. E aí, tá precisando de dinheiro para acertar sua vida financeira, pagar aquela dívida alta? Você sabia que você consegue antecipar o seu FGTS agora pelo celular em menos de 30 minutos? Tudo isso é possível graças à antecipação do FGTS. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Novo Horizonte, é uma correspondente bancária que ela é autorizada pelo Banco Central a trabalhar com vários bancos, então é uma empresa segura, e eles atendem pelo WhatsApp. Você clicando nesse link já entra direto no WhatsApp, já fala com o atendente. Lembrando, isso é uma linha de crédito, então só faça se você realmente precisa. Eu quis detalhar isso para não ficar picando o assunto e depois você não conseguir entender, mas vamos agora para a parte dos tipos de CDB. Existem 3 tipos de CDB. Tem os CDBs pré-fixados. O pré-fixado quer dizer que o valor que você vai ganhar de juros do banco já é determinado na hora ali que você está contratando. Você já sabe quanto você vai ganhar. Então, por exemplo, geralmente é uma taxa fixa. Então, vamos supor, CDB 10% ao ano. Quer dizer que ele vai render 10% todos os anos. Então, se vai ficar lá, o tempo de carência dele lá é 3 anos, vai ficar 3 anos com o dinheiro aplicado, vai ser 10% ao ano, você vai ganhar 10% a cada ano que se passar
com o valor aplicado. Esse aqui é mais simples porque você já sabe quanto você vai ganhar no final, você já pode fazer as simulações. O outro tipo de CDB é o pós-fixado. O pós-fixado, ele é um pouco diferente, você não consegue ter uma exatidão de quanto você vai ganhar, porque ele é ligado a alguma taxa referencial, por exemplo, taxa Selic, CDI, algum tipo de taxa de referência. Muitos vão ver sobre o CDI, quando vê um CDB, e vão falar, o que é CDI? Parece a mesma sigla. CDI quer dizer Certificado de Depósito Interbancário. O que isso quer dizer? Ele é a mesma coisa do CDB, só que é entre bancos. Então, ao invés de você emprestar dinheiro para o banco, seria um banco emprestando dinheiro para o outro. E isso acontece diariamente, são microempréstimos que os bancos fazem entre eles. Então, todo dia um banco pega dinheiro com o outro. Talvez você não sabia dessa operação, mas os bancos eles precisam fechar o caixa diariamente positivo. Precisa ter mais dinheiro guardado do que dinheiro sacado. Então, para acontecer isso, o banco às vezes tem que pegar um empréstimo com outro banco, às vezes um empréstimo de um dia, para poder fechar no verde. Então, acontece isso. E a taxa que é utilizada entre esses bancos é o DI, que é o Depósito Interbancário. Então, essa taxa DI, ela tem uma variação diária. Geralmente, ela segue muito a taxa Selic. Tem uma diferença bem mínima ali de 0,10%. Então, é bem parecido com a taxa Selic. Então, quando você vê lá que um CDB pós-fixado, que é esse que eu estou falando, ele rende 100% do CDI, quer dizer que ele vai render 100% dessa taxa que os bancos vão utilizar de empréstimos entre eles. Então, seria basicamente a mesma taxa, 100% dessa taxa que os bancos utilizam nesses microempréstimos. Como o CDI ele é variável, uma hora rende mais, outra hora rende menos, você não sabe quanto você vai ganhar no final do prazo. Por esse motivo, ele é um pós-fixado. Só vai ser fixada essa taxa após esse período que você deixou o dinheiro aplicado. Mas sim, dá para ter projeções, dá para fazer simulações, mas você não sabe exatamente quanto você ganha. E existe a terceira opção de CDB, que é o CDB híbrido. O híbrido, ele é uma junção dos dois. Então ele vai ter uma parte da rentabilidade fixada, que você já sabe desde o início, e vai ter uma parte pós-fixada, que é uma taxa referencial de algum índice econômico que vai ter uma variação. Então pode ter CDB de CDI mais tantos por cento, IPCA, os mais comuns é o IPCA. O IPCA é o índice da inflação ao consumidor. Seria, traduzindo aqui de forma mais simplificada para você, seria a taxa que representa o aumento dos preços do consumidor final. Esse IPCA, ele é variável. Cada hora ele vai ter um valor diferente. E ele tem um acréscimo, então seria IPCA mais 5%. Então esse 5% vai ser o pré-fixado. E o IPCA seria o pós-fixado. Então ele tem os dois elementos na rentabilidade. Por isso que ele se chama híbrido. Então você vai ver muito esse CDB. CDB IPCA mais 6%. IPCA mais 4%. Selic mais 2%. Pode acontecer. Então existem esses tipos de retorno. Então ali você tem uma noção, mas lógico, não dá para ter exatidão. Nesse tipo de híbrido, por exemplo, IPCA, é interessante porque se é o índice da inflação, você sabe que ele vai render acima da inflação. Vamos supor, seja IPCA mais 4%. Quer dizer que ele vai render 4% acima do índice da inflação. É bem interessante esse tipo de CDB também, porque você garante ali que o seu dinheiro não está sendo desvalorizado com o passar do tempo, porque a inflação vai aumentando os valores das coisas e o dinheiro vai perdendo o seu poder de compra. E cada dia o seu dinheiro vale menos. Isso acontece muito. Se você analisar 10 anos atrás, as coisas eram um preço, hoje são outros preços. E o seu salário praticamente é a mesma coisa. Então, com os mesmos 100 reais de 10 anos atrás, hoje você compra poucas coisas. Naquela época você comprava muito mais coisas. E assim vai piorando cada vez mais. Então é importante que você tenha investimentos que rendem acima da inflação. Então o CDB até que interessante. Sobre a segurança, é seguro investir em CDBs? O CDB ele tem a mesma segurança da poupança. Porque a poupança, quando você aplica o seu dinheiro nela, ela tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, que é uma instituição, é um fundo privado. Ele tem vários bancos conveniados. E se caso esse banco quebra, o FGC, como ele é um fundo que tem dinheiro, ele vai restituir os investidores, as pessoas que tinham dinheiro nesse banco. Esse FGC, ele não tem dinheiro infinito, ele é uma garantia muito boa, só que ele não tem dinheiro para restituir todo mundo se caso tiver uma crise financeira e quebrar vários bancos. Só que ele é uma garantia que às vezes, em algumas situações, pode quebrar um banco, então ele acaba sendo uma proteção interessante. Ele dá garantia de restituição de até R$250 mil por CPF e por instituição. E
você tem um limite de R$ 1 milhão de restituição até num prazo de 4 anos. Vou explicar para você. Essa restituição é o seguinte, vamos supor, você tinha R$100 mil no Banco Itaú e o Banco Itaú quebrou lá na poupança. O FGC ele vai te restituir esses R$100 mil, ou seja, mesmo o banco quebrando, você vai ter o dinheiro lá na sua conta. Qual que é a limitação de R$1 milhão a cada 4 anos? Como é R$250 mil por instituição, vamos supor que você tem aí R$1 milhão e você tem esse 1 milhão guardados em 4 bancos diferentes. Como você tem esse limite no FGC de 1 milhão, se caso esses 4 bancos quebrem dentro do prazo de 4 anos, você tem a restituição desse 1 milhão, porque vai ser 250 mil em cada instituição financeira. Ou vamos supor que você tenha 10 milhões e você está ali em 8 bancos diferentes, e aí todos esses bancos quebram. O que você vai receber? Você vai receber de 4 instituições financeiras o valor de 250 mil reais em cada uma delas, ou seja, 1 milhão. Então o limite é 1 milhão por CPF no prazo de 4 anos. E por instituição financeira de 250 mil reais. Ou seja, qual que é a dica aqui para você que tem uma segurança maior em um CDB, que o CDB é a mesma coisa, a garantia de FGC. Então a garantia do FGC para o banco é a mesma coisa para as aplicações financeiras de CDB e de poupança. Por isso que é a mesma segurança. Se o banco quebrar na poupança, você vai ficar sem dinheiro. Você vai ter que esperar a restituição do FGC. Se o CDB, o banco quebrar, é a mesma coisa. Você vai receber também pelo FGC. Então é a mesma segurança. Esse papo que a poupança é mais segura é furada. A poupança tem a mesma segurança do CDB. Não muda em nada. Você tá com o dinheiro, você emprestou dinheiro pro banco e se aquele banco quebrar, você tá lascado. Só que se você tem um FGC, todos os bancos autorizados, os bancos oficiais de fato, não plataformas aí falcatruas, mas bancos oficiais, grandes bancos, alguns bancos digitais estão no FGC, praticamente é a maioria deles. Então você tem essa garantia, essa segurança, mas não é do banco, é de uma outra instituição. Por isso eu tô falando aqui, o FGC é uma boa segurança, porém ele não garante 100% de nada. Porque em uma crise financeira eles não têm grana para restituir todo mundo. Então essa é a segurança do CDB, a mesma da poupança. Então a dica aqui para você é, se você tem muito dinheiro, não coloque mais de 250 mil reais na instituição. Então escolhe o emissor. Por isso que é interessante uma corretora, porque na corretora você tem várias opções de emissores. Então você pode escolher um CDB de uma financeira, vou dar um exemplo aqui, Financeira Facta, ou Banco Pan. Vai ter várias opções lá de bancos para você. Você vai e coloca essa grana separada em cada um desses bancos. Vai diversificando, que fica muito mais prático. Outra coisa sobre a segurança. A sua segurança está no emissor. Então, se você quer ter uma segurança um pouco maior, escolha bancos maiores. O problema é que bancos maiores pagam menos rendimento, porque eles vão ter captação de vários investidores. Já os bancos menores, como são menos conhecidos e menos confiáveis, as pessoas acabam optando por bancos maiores. Então os bancos menores oferecem mais juros, pagam mais para você deixar dinheiro com eles, para te chamar mais atenção daquele investimento. Só que existe um risco maior. Porém, como tem um FGC, se você confia no FGC 100% ali, você escolhe bancos menores. Só que você tem que saber que existe um risco daquele emissor. Então, quanto maior o banco, menor os juros. Menor é o risco também. Agora, quanto menor o banco, menor for o tamanho do banco, maior é a sua rentabilidade, ou seja, você ganha mais, porém você corre mais risco. Que é uma coisa que existe no mercado financeiro. Se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que correr mais riscos. Então, você tem que saber estar ciente disso. Hoje, como estamos numa situação econômica tranquila para os bancos, você escolher emissores um pouco mais arriscados, você pode, dependendo do seu perfil de investimento, até escolher, mas começa com pouco dinheiro ali, vai colocando instituições mais confiáveis. Existe uma classificação das instituições financeiras, então lá na corretora que você for escolher, lá tem uma classificação e aí ele mostra quais são os bancos com maior risco e com menor risco. Já você investindo no banco diretamente no CDB, você já não consegue visualizar esse tipo de termômetro de risco. Porém, na corretora você tem essa facilidade. Então, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de algumas corretoras para você poder ir lá e conhecer. Todas elas são taxa zero, referente a investimentos em renda fixa e algumas em renda variável também. Então, fica bem fácil de você investir sem ter nenhum custo. Sobre os custos de investir em CDB. Existe algum custo, imposto que eu pago na hora de investir em CDBs? Existe. A poupança, por exemplo, no imposto de renda, ela é isenta. A poupança. O CDB, ele tem uma cobrança
de imposto de renda. Porém, dependendo do CDB que você escolhe, vou dar um exemplo aqui, 100% do CDI, ele já rende mais do que a poupança, mesmo descontando esse imposto de renda. Então fica tranquilo, alguns vão render mais. Agora, você pega CDB de 80% do CDI, 70% do CDI, já não vale a pena. Às vezes a poupança vai render mais. Então você precisa avaliar essa questão. Como que é o imposto de renda no CDB? Mas eu já te adianto, tá? Ele rende mais do que a poupança, mesmo descontando imposto de renda, na maioria dos casos. Mas é importante você sempre conferir. O imposto de renda no CDB, ele é cobrado do valor que você está ganhando de juros. Então, esse valor de rendimento, ele já tem um desconto automático do imposto de renda, já é direto na fonte. Então, quando você olha o rendimento do seu CDB, já é o rendimento tirando o imposto de renda. Então, você já vai ver ele ali do jeito que vai chegar para você. Então, lá o leão já come antes da hora. Então, você não tem para onde correr. Como que funciona a tabela de imposto de renda? Ela é uma tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixa o dinheiro parado, menos imposto você vai pagar. Então, aqui, por exemplo, vou mostrar aqui uma tabela para vocês. Se você deixa entre 0 a 180 dias, você vai pagar 22,5% de imposto do valor que você vai ganhar de juros. Entre 181 dias a 360 dias vai ser um imposto de 20%, entre 361 a 720, 17,5%, e acima de 721 dias, você vai pagar 15% de imposto. Ou seja, CDBs de prazos maiores vão pagar menos imposto de renda no final das contas. Então, esses CDBs que você vai pegar de liquidez diária, ele vai ter um desconto de imposto de renda maior. Então, essa é uma dica para você que quer reduzir os impostos do rendimento que você vai ganhar. Deixe mais tempo parado. Quanto mais tempo, melhor para você. Outra cobrança vai ser o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Só que o IOF, ele só acontece se você resgatar antes de 30 dias. Você deixou lá o seu dinheiro no CDB, resgatou antes de 30 dias, vai ter a cobrança de IOF. Como que funciona? Aqui também tem uma tabela. Quanto mais dias você deixar ali parado, menos imposto você paga. E ele também é cobrado do seu rendimento. Então, por exemplo, se você deixar só um dia no CDB, vai cobrar 96% de imposto. Por isso que a maioria das pessoas que colocam liquidez diária e resgata no dia seguinte, nem vê juros caindo na conta. Por quê? 96% foi de imposto. Então, no segundo dia já cai para 93%, até chegar no 30º dia, que é 0%. Ou seja, chegou no dia 30, você não paga mais IOF. Então, você não quer descontar IOF, quer ter algum rendimento, espera mais de 30 dias. Que aí você consegue já isentar o IOF do seu investimento. Mas para liquidez diária você vai pegar, você tem que saber que se você resgata antes de 30 dias, vai ter essa cobrança aí. Outra taxa que pode ser cobrada, mas hoje a maioria das corretoras não tem, e bancos também, é a taxa de custódia. Só que existem alguns bancos que podem te cobrar, que é uma taxa para gerenciar, para manter esse investimento sob custódia da corretora ou banco. Ou seja, para eles manterem ali na plataforma, cuidarem do seu investimento, eles vão te cobrar uma taxa. Essa taxa ela pode variar, pode ser 1%, 0,5%, pode ser qualquer valor aí que o banco quiser cobrar de você. Então, fique ligado. A maioria é taxa zero, não te cobra nada. Eu acho um absurdo um banco cobrar hoje, mas sempre tem uma opção aí que pode te cobrar. Então, fique atento, existe essa taxa e veja se o seu banco é taxa zero ou não. Se for taxa zero, fica tranquilo que você não vai pagar nada. E antes de nós irmos para o tutorial passo a passo que eu te mostro como você investe em qualquer banco, vou pegar aqui aleatoriamente alguns bancos que eu tenho conta e vou te mostrar como funciona o CDB. Antes disso, para qual investidor é recomendado o CDB? Ou para você que está começando agora, vale a pena ou não investir em CDBs? Primeira coisa que você precisa entender é o seu perfil, porque cada investidor tem um perfil diferente, um prazo diferente de investimentos, e às vezes determinados CDBs podem ser bons ou ruins para você. Para a maioria das pessoas, a maioria dos investidores, os CDBs vão ser uma ótima opção, principalmente para liquidez diária, por exemplo. Se você quer um dinheiro ali para montar uma reserva de emergência, aquele dinheiro para imprevistos, é uma boa opção o CDB de liquidez diária, porque você consegue resgatar diariamente. Para uma pessoa que quer montar um caixa para investir, quando investimentos estiverem mais baratos, principalmente de renda variável, ações, entre outras coisas, estiver mais barato, quer montar um caixa de oportunidades. Ali é uma boa, porque o CDB de liquidez diária você consegue resgatar diariamente. Então você pode deixar uma grana ali parada rendendo, e aí você, quando precisar desse dinheiro, você vai lá e resgata. Agora, uma pessoa que quer comprar uma casa, um carro,
Talvez um liquidez diária, se você tem um prazo maior, talvez você possa buscar outras opções, como CDBs que tem um prazo maior, porque eles vão te pagar mais rendimentos. Então você tem, vamos supor, você quer comprar um carro daqui 2 anos, daqui 1 ano. Aí você pode escolher CDBs que tem esse prazo. Ou até outros investimentos. Geralmente, quem é iniciante, quem está começando agora, vai começar com CDBs, com Tesouro Direto, investimentos mais básicos. E são bons investimentos desde que você saiba escolher. Então, você estando em uma corretora, fica mais fácil você pesquisar as melhores opções do mercado. Então, CDBs é uma ótima opção para qualquer investidor. Até a pessoa que está mais avançada, que quer montar um caixa de oportunidades, o CDB é uma boa opção. Uma pessoa que está começando agora, quer montar um investimento aí de curto prazo e às vezes não sabe por onde começar, o CDB pode ser uma opção. Cabe a você decidir. Primeiro analise o risco que você quer assumir. Então, eu quero levantar uma grana daqui 2 anos, mas eu espero até lá. Eu não vou precisar resgatar antes. Porque aí você pode deixar o seu dinheiro parado mais tempo. E ali você escolhe um CDB que é até o vencimento. Aí vamos supor que você seja, eu preciso desse dinheiro a qualquer momento. Então você vai colocar em uma liquidez diária, por exemplo. Você tem que analisar a sua situação. Aqui são informações para você aprender e ali avaliar se para você faz sentido ou não. Vamos para o tutorial agora. Vou pegar aqui algumas opções de banco para você ver como que investe CDB. Então vamos lá, peguei o celular aqui e vamos mostrar algumas opções. Primeiro eu peguei aqui uma opção Banco Inter. Banco Inter é uma ótima opção de banco para você investir. Porém, aqui você vai encontrar opções mais limitadas. Então, por exemplo, você vindo aqui, você vai investe na área de investimentos. Eu estou usando o Banco Inter como exemplo, mas você pode pegar outros bancos, é basicamente o mesmo caminho. Você vem aqui em renda fixa, aqui vai ter opções, ó, renda fixa. Aí você tem aqui, ó, CDBs, ó, CDB liquidez diária, rende até 102% do CDI, garantido pelo FGC. Então, opa, tem a garantia do FGC, porque o Banco Inter é um banco também de fato. Investimento mínimo, R$1. Então você consegue investir valores baixos. Resgate imediato. Então você consegue colocar hoje e já resgatar hoje, por exemplo. Vencimento 16/7/2026. Ou seja, se você não resgatar antes desse vencimento, que ele é resgate imediato. Você pode resgatar a qualquer hora. Mas se você deixou o dinheiro ali esquecido, quando chegar nesse vencimento, vai encerrar o investimento, vai aparecer lá no saldo da sua conta automaticamente. Mas como é resgate imediato, se você quer resgatar antes, você pode resgatar a qualquer hora. Esse vencimento é apenas para você saber que após esse prazo, você não vai conseguir mais investir nesse CDB. Aí você vai ter que escolher um daquele que vai estar disponível na época. Aí tem outros investimentos, LCI, mas não é o que eu tô falando aqui. Aqui eu tô falando de CDBs. Então a gente pode escolher aqui apenas CDBs. A gente vem em filtros, seleciona só CDB e aí coloca a aplicação. Ó, então você tem, por exemplo, liquidez do próprio Banco Inter. O Banco Inter ele oferece outras opções, então é interessante. Tem banco que não oferece. Eu vou mostrar aqui o Itaú, por exemplo, é só do Itaú. Então aqui, ó, você tem o banco da Digimais, ó, Digimais rende 104% do CDI, também é garantido pelo FGC. Resgate antecipado ativo, ou seja, esse aqui é aquele que você pode resgatar antes do vencimento, mas você vai vender a mercado, pagar uma taxa para o Banco Inter vender para você. Valor de investimento mínimo é R$1.000, ele vai vencer de 31/7/2025. Então aí você vai vendo aqui outras opções, ó. Você tem outras opções aqui. CDBs, ó. Esse Digimais está rendendo bem. 121% do CDI. Esses são o quê? Pós-fixado. Para a gente marcar nossa aula aí como concluída. Então, entenda. Viu aqui CDI, que é uma taxa referencial? Vamos usar aqui, então, é um pós-fixado. Você não sabe quanto que rende o CDI até o final do vencimento. Então, ele é um pós-fixado. Vamos ver se a gente acha aqui algum pré-fixado para a gente utilizar como exemplo aqui. A maioria é pós-fixado. É difícil encontrar, mas em corretoras a gente vai acabar encontrando. Então, já vou passar aqui para outra opção. A gente vai aqui para o Itaú. Antes, vamos zerar o Itaú. Bancos e para passar para corretoras. Vindo aqui no Itaú, se a gente for na parte de investimentos, só vir aqui em produtos, investimentos, você clica aqui em investir e seleciona a parte de CDBs. Então a gente vem aqui, você já vai encontrar várias opções do próprio Itaú. Então, CDB DI Itaú, então a aplicação mínima R$1. Risco baixo. Rentabilidade, 100% do CDI. Então, ele é um pós-fixado. Resgate diário com crédito no mesmo dia. Então, ele é resgate imediato. Vencimento, 2/7/2029. Ou seja, se você não resgatar o dinheiro, ele vai ficar até essa data limite ali aplicado. Depois, ele vai para o saldo da sua conta. Aí, já temos aqui um pré-fixado. Juros pré-fixados. CDB pré-agosto. Quanto que ele vai render? 9,66% ao ano. Aplicação mínima, R$500. Vencimento 30/8/2024. Qual que é o resgate? Após 30 dias, resgate a mercado, com crédito no mesmo dia. Ou seja, você tem uma carência de 30 dias, então você
30 dias ali não conseguindo resgatar, mas aí depois você pode resgatar, mas a preço de mercado. Então pode ter um retorno menor do que o que você contratou, ou pode ser que seja um retorno até maior, depende de como está o mercado. Mas ele te dá a opção, pelo menos. A maioria vai trancar esse dinheiro até o vencimento. Outro pré-fixado aqui, ó, também 30 dias. Então, você vai encontrando, deixa eu ver se eu acho um outro pós-fixado. Olha esses aqui, por exemplo. Pós-fixado e tal, o Vest, ele rentabilidade de 50% a 100% do CDI, quanto maior permanência, maior rentabilidade. Então o banco às vezes vem com essas pegadinhas. CDB abaixo de 100% do CDI cai fora, porque hoje a maioria é 100% acima. Então agora eu tô no BTG. BTG é uma corretora também. Então aqui a gente consegue ver outras opções, assim como no Banco Inter a gente viu também. Então você vem aqui, clica em investir. Então você vê, é tudo a mesma coisa. É muito fácil de encontrar CDB. Então você vê aqui, ó, Banco Original, PicPay, ó, CDB pós-fixado. Então ele rende aqui 117,5% do CDI. O prazo é de 1.095 dias e vencimento 26/7/2027. Então esse daqui, ele não é de liquidez diária, você vai resgatar no vencimento, tá vendo o prazo? 1.095 dias, você vai deixar o dinheiro ali travado. CDB pré-fixado também do PicPay. Aplicação mínima R$1.000, taxa 13,49% ao ano. Esse aqui já é um pré-fixado, porque ele já determinou quanto você vai ganhar no vencimento. Já no caso do pós-fixado, não. Ele é variável, você vai ter uma variação daquela taxa ali. Aí vamos supor aqui você tem, ó, do Agibank, por exemplo, do Andibank. Já é um banco menos conhecido, às vezes até uma financeira. Não conheço essa instituição aqui, Andibank. Mas olha só como ele paga bem, ó, 11% ao ano. Mas lembre-se, é um pré-fixado. Prazo 367 dias, vai ficar o seu dinheiro ali parado. Então, ó, pré-fixado. Vamos ver se tem algum de liquidez diária aqui. Ó, tem esse aqui, ó, do Banco BTG mesmo. Liquidez diária. Aplicação mínima R$50, vai render 100,5% do CDI. Ou seja, o que quer dizer aqui? Quanto mais rápido de você resgatar, menos juros você ganha. É isso que eu mostrei pra você. Se você deixa o seu dinheiro travado, você ganha mais. Se você quer resgatar a qualquer momento, você vai ter que receber menos juros. Tem no BTG também pós-fixado aqui, outro pós-fixado, que rende um pouco menos, então entre os dois aqui seria bom esse daqui de cima. Aqui são opções e outros bancos vai ser a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa nesse ponto. Eu vou deixar aqui embaixo uma opção de corretora, uma corretora muito interessante, a Toro Investimentos também. Ela é isenta na renda fixa, então você não paga taxa, também para renda variável é taxa zero. É uma boa corretora. Eu usei aqui o BTG como exemplo. Entre Toro e BTG, por exemplo, eu prefiro a Toro. Banco Inter, acho excelente também. Mas às vezes você tem conta no seu banco, tem um CDB muito bom lá. Por exemplo, o Itaú tem um CDB interessante, 100% do CDI liquidez diária. Para quem quer reserva de emergência, não precisa ficar procurando em uma corretora. Agora, se você quer um CDB que rende mais, aí você vai ter que buscar em uma corretora mesmo, porque grandes bancos dificilmente vão te dar bons retornos em CDBs. É isso aí, ficou com alguma dúvida? Preparei algo completo aqui para você, mas pode ter dúvidas ainda. Então deixa aqui na área de comentários, vai ser um prazer te ajudar. E já ter ficado até o final desse vídeo, desde sucesso, Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, tchau, tchau.